Passo os trabalhos ao primeiro vice Cadore para ocupar a tribuna. Obrigado, presidente D'Ambrosio. Com a palavra da tribuna. Nobres colegas, bom dia. Eu quero trazer aqui 3 assuntos. Na condição de presidente, às vezes a gente quer pedir os apartes e não consegue, então acho importante aproveitar esse espaço para falar 3 assuntos importantes da nossa cidade. O primeiro refere-se à audiência pública ontem sobre o cuidado subsidiado. Lembrar que a primeira ação da mesa diretora desse ano, a primeira ação, quando percebemos que a cidade perde 20 milhões, nós investimos os recursos na mídia, reuniões com a imprensa, sindicatos, Receita Federal, para que a população, que hoje 12% destina os 6%, pelo menos nós aumentássemos para 15%, quem sabe até mais, e que logo, logo no final do ano, saberemos quanto conseguimos, quanto a gente melhorou a destinação dos 6%. Sabemos que nós temos 10% da população idosos da nossa cidade. E sabemos que não existe uma vaga para idoso em Caxias. E nós sabemos que a FAS compra 80 vagas. Então, muito importante a reunião ontem da Comissão do Idoso, presidida pelo colega Rafael. O cuidado subsidiado é uma transferência de renda que já existe hoje no Fundo da Criança e do Adolescente. Por favor, feche a porta. E nós, então, verificamos onde é que está o projeto ainda está na FAS. Segundo a Geórgia, em 30 dias deverá vir ao Executivo e será encaminhado a esta casa. Nós temos hoje em torno de 4 milhões no fundo. E vamos reiterar que se esse cuidado subsidiado nós conseguirmos para 24 meses, que depois a LDO venha para essa casa, já colocando como recurso de cidade, não de prefeito, para que os próximos, se não tiverem a mesma sensibilidade que o prefeito Adiló, que a lei os obrigue a destinar recursos para o cuidado subsidiado. R$1.500, R$2.000, vai para a família, o idoso, como foi falado ontem, vai usar o mesmo travesseiro, o fogão a lenha, o cachorro, os filhos próximos. É um belo de um projeto social. E é por isso que a mesa diretora, é por isso que a Marisol também ano passado fez vídeos pedindo que as pessoas destinem os 6% de imposto de renda. Então, eu acho que é resultado de muitas mãos e nós vamos tornar realidade. O edital de captação ainda está na PGM, mas é outro assunto. Então, o projeto do cuidado subsidiado que está na FAS deverá vir para essa casa. Esse é o primeiro assunto. E com certeza estará nessa casa e nós vamos priorizar e vai ser unânime, tenho certeza. Também ontem eu saí daqui para conversar com o nosso procurador Taca sobre outro assunto, e ele havia saído por um chamado do prefeito, mas eu quero levantar outra questão que nós precisamos melhorar na nossa cidade, e eu peço ao procurador que olhe com bons olhos a mudança na lei das licitações. Nós temos
nós temos várias formas de compensação de dívidas com o município. Várias formas. Nós temos o débito tributário, nós temos o TAC, né, o termo de ajuste, e a compensação também por troca de uso. O que nós temos nessa compensação de dívidas que os loteadores, principalmente, têm com o município, é que esse recurso seja só para obras novas. Eu tenho conversado muito com a Margarete, e esse recurso tem que vir para reformas também. Porque existe o projeto para reforma, tem a fiscalização dos técnicos, tem o engenheiro que fez o projeto. Então, o loteador tem que destinar os 15%, mas já tem um espaço público perto, ele destina 7,5% e o restante ele vai dar em equipamento. Hoje, conforme a lei, é só equipamento novo. Por exemplo, onde estivemos inaugurando a Praça Raimundo Maia Bosco, onde a empresa Ramos devia para o município em torno de 600 mil e construiu a praça ali atrás do hospital, no Universitário 2, onde estivemos num domingo de tarde inaugurando. Ficou perfeita. Não precisou de licitações. A empresa devia, deu em contrapartida do município. Nós temos quantas outras construções? Por exemplo, a UBS do Cristo Redentor. Também foi assim. Então eu gostaria que a PGM tivesse um entendimento que obras de reformas, e nós temos aí o Moinho Galópolis, nós temos aí o pavilhão na 453, que era da Metroplan, nós temos o Museu Municipal, que precisa de reforma, nós temos quantas UBS chovendo dentro. Se a lei permitir que quem deve, nós temos hoje perto de 5 milhões de empreendedores que devem ao município, que querem acertar, porque com isso eles também vão liberar os loteamentos deles. Isso pode ser destinado, que seja destinado também para reformas. Eu quero mostrar para os senhores, por exemplo, o CCJ, que é um centro de cidadania e juventude, que está depredado há 17 anos. O projeto está pronto. O projeto está pronto. Mas recursos de onde? Por quê? Porque não tem como ser utilizado para reformas. Nós tivemos a saída do Murial de Santa Fé daquele centro de formação, e eu acho que seria bem interessante que com essa mudança de lei, por exemplo, nós tivéssemos então investimentos em reformas, porque muitas vezes numa reforma, nobre colega Wes, a construção antiga ela é melhor quase que a atual. E tem o acompanhamento do fiscal, tem o acompanhamento do engenheiro. Então, eu acho que a mudança na lei proporcionando que não se crie um fundo, porque se for para um fundo, vamos ter licitações de novo. É muito demorado. Então, que fosse para reformas. Então, tenho conversado muito com a Margarete, devo voltar a sentar com o procurador Taca, porque isso é de extrema importância para que nós utilizemos os recursos desses que devem para o município em contrapartida em reformas. Também, por exemplo, a capela mortuária do Vila IP, que deverá ser construída com a contrapartida, já estivemos lá com o engenheiro Golim, mas daí é uma obra nova. Daí prevê na lei. Eu acho que é muito interessante que a gente amadureça essa ideia. Eu não posso achar que seja certo ir para um fundo, porque o fundo, vocês sabem, né? Alguns governos priorizam para A ou para B. Peço uma declaração de líder, meu líder Gilfredo Otto de Camille Sobrinho.
Uma declaração de líder do PSB. Obrigado. Declaração de líder da bancada do PSB. Obrigado. Bom, não tive oportunidade também de valorizar a nova diretoria da UAB. Nós estivemos lá e também valorizar todos os novos presidentes. Também estamos desenvolvendo um livro que provavelmente vamos lançar na Feira do Livro, falando dos 60 anos da UAB, que será muito interessante. Eu fiquei triste, isso eu vou falar para o prefeito daqui uns dias, quando a gente fazer a nossa janta. Fiquei muito triste de não ver nenhum secretário lá na posse do presidente da UAB. Muito triste. Isso é muito ruim. Sei que o prefeito tinha outro compromisso, deu uma passada, cumprimentou todo mundo. E olha, o que eu falo aqui, vou falar para ele lá, tomando uma cerveja junto com ele, com a maior naturalidade. Porque nós estamos no governo e nós queremos contribuir com muitas ideias e também com algumas posições diferentes de alguns secretários. Então eu quero dizer o seguinte, né? Eu sempre digo, é muito melhor a franqueza. Então lá foi muito boa a fala. Eu, como também está completando 10 anos que eu tomei posse como diretor do orçamento comunitário, falei do orçamento comunitário. E vou falar sempre que a bandeira de qualquer prefeito deve ser ouvir as pessoas, as demandas. E acho que, inclusive, vou falar para ele, né, que deve, até o final do ano, reunir, se não consegue reunir em todos os bairros e loteamentos, mas que reúna por região, são 15 regiões administrativas. Aí pega lá a região Fátima, explica lá no Castelo Branco para toda aquela região, todos aqueles loteamentos, aqueles bairros, por que está acontecendo a obra no Trevo da Randon, valorizar a farmácia do Fátima, que hoje tem o CES, a regularização do Centenário 2, enfim, pega por região, o Cruzeiro, pega as 15 regiões administrativas, reúne os presidentes, os que se reelegerem, os novos, e mostra tudo aquilo de bom que está sendo feito. E quero dizer aos senhores, lá na inauguração da Rua Guaporé, sábado, o prefeito falou que está saindo uma cartilha com muitas obras. Só que as obras precisam ser divulgadas. A sociedade tem que saber que quando passa uma adutora vai levar água para outros bairros, outras construções, que a cidade está se expandindo. Não é porque vai quebrar a calçada na frente do morador, é que o prefeito não é bom. Não é assim. É uma questão de compreensão, é uma questão de explicar a importância da obra. Então nós temos aí no Serrano, por exemplo, a construção da escola infantil, que é importante que aquela comunidade saiba, por exemplo, que aquela outra, ali no Centro Social Urbano, parou na metade da escadaria e que a empresa desistiu. Se nós pegarmos também na região do São Jácimo, tem muitas obras, os PPCI das escolas. Então mostrar para a população tudo aquilo que está sendo feito. Eu acho que deveríamos, então, esse ano, através do orçamento comunitário, dividir a cidade em 15 regiões e, com a presença, evidentemente, dos secretários, do prefeito e da vice. Olha, na mesa que eu estava com o Renato Oliveira almoçando, um presidente de bairro queria conhecer o Omelete. Lembra? Pois é, eu quero conhecer porque tem um problema de água lá na minha vizinha. O outro queria conhecer o secretário de trânsito. Então, eu falo com maior naturalidade, porque nós que vivemos, eu que trabalhei 2 anos com o Sartori,
e 4 anos com Alceu Barbosa Velho, prefeito, era diferente. Então, acho que nós podemos melhorar. Então, com isso, com as 15 regiões administrativas, onde teremos essa planilha, onde nós teremos essa cartilha de obras, vai ser muito importante para a cidade para mostrar tudo aquilo que está sendo feito. E tem muita coisa acontecendo. Muita coisa boa acontecendo. Então, era essa a minha fala. Dizer que nós estamos em permanente diálogo com os secretários, permanente diálogo, temos respostas rápidas, seguras, e também temos que ter a compreensão da situação financeira do município. Vocês vejam quanto nós perdemos de Fundeb. Quanto nós perdemos de Fundeb. Então, nobres colegas, o PSB está no governo para ajudar em tudo aquilo que for possível. E isso a administração sabe. Então, quando às vezes a gente critica, é uma crítica construtiva. O senhor pediu a sua parte? Uma parte, vereador D'Ambrós, eu acho muito importante essa sua ideia. Eu ando muito, e o que eu vejo na nossa cidade, infelizmente, eu vejo numa questão como aquela obra lá da Randon, vou citar um exemplo. Eu fui chamado lá há poucos dias, não vou citar nome, alguns empresários se sentindo prejudicados por causa da obra, querendo até botar o município na justiça, porque deixaram, como se diz, de faturar. Vivemos um momento que se olha simplesmente ao entorno de nós, e não como uma obra que pode beneficiar muitos outros. Eu vejo que não se pensa muito no outro. Na situação de água, mais de 100 quilômetros de água, claro, obra dá transtorno ao separador do esgoto, que está andando muito rápido, e eu escuto assim, ao prefeito que só faz buraco. Mas qual é o prefeito? Quando eu estava lá em Galópolis, D'Ambrós, numa certa feita, eu estava com 6 obras em andamento, e um morador disse, onde é que tu vai estragar a rua hoje? Quem é que quer estragar a rua? É levar benefício à população. Então falta muito disso de mostrar o objetivo que é tudo isso, que é dar mais cômodo à nossa comunidade, que é o dinheiro público. Temos muitas dificuldades, mas está se fazendo muito, talvez muito escondido debaixo da terra. Infelizmente, uma boa parte vê isso como um transtorno e não como um benefício para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é muito importante, eu sempre digo e falo, divulgar e ver, porque isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. E eu acho que falta um pouco mais nisso, sim, da população entender que é para melhorar a vida das pessoas. Nenhum prefeito ou um subprefeito quer fazer buraco por fazer buraco, e sim para melhorar a vida das pessoas. Veja bem aquela obra ali da Gladys, lá que eu digo, lá no Riso. Vai dar muito transtorno, mas se não fosse para melhorar a vida das pessoas, aquele dinheiro não precisaria ir lá. Então, acredito que a sua ideia é muito boa, divulgar o benefício desse transtorno todo. Não se faz obra sem transtorno. Obrigado. Então fica a minha sugestão, né? Reunir as 15 regiões administrativas e levar essa cartilha e mostrar tudo aquilo que está sendo feito. Seu a parte, nobre colega. Obrigado, vereador D'Ambrós, parabéns pela pauta. E eu queria me somar aí à fala do vereador Velocino a respeito da obra do Sagrada Família. Eu acho que o que tem que melhorar é a fiscalização, vereador. Porque eles deixaram aquilo lá parado praticamente 2 dias, porque tinha que buscar uma pecinha não sei aonde. Então, eu acho que antes de começar o serviço, tem que ter a peça. Antes de começar o serviço, tem que ter tudo o que é necessário, porque realmente esses transtornos acontecem muitas vezes por falta de fiscalização. A obra a gente sabe que tem que ser feita, é necessária, os moradores sabem disso, mas muitas vezes eles veem as máquinas lá 3, 4, 5 dias paradas, aonde podiam estar trabalhando. Obrigado, vereador.
Obrigado, Zé Partes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.